Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Estamos aqui na presença de uma teofania bem conhecida do Antigo Testamento, em particular do profeta Isaías. Temos três personagens: os serafins, um dos serafins, o Senhor e o próprio profeta Isaías. Todos eles têm linhas de palavra, todos eles têm discurso, digamos assim, os serafins, o profeta e o Senhor. Ter muita atenção na leitura do quadro, do cenário no qual se desenrola a teofania. Muito solene, muito lido com uma certa lentidão para sempre, com esse cuidado, deixar as pessoas imaginar um cenário de tal forma majestoso. No ano em que morreu Osias, rei de Judá, vi o Senhor. A salientar bem este vi o Senhor. Vi o Senhor. Sentado num trono alto e sublime, a fímbria do seu manto enchia o templo. Cuidado com esta palavra, que não é muito comum, portanto, prepará-la bem antes da leitura pública. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas, cada um, e clamavam alternadamente, dizendo: dar uma boa pausa e ler com muita solenidade esta aclamação, este clamor dos serafins. Santo, 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 o Senhor 3 vezes Santo, que deu origem ao nosso santo litúrgico, o santo que cantamos na liturgia. Depois desta palavra vem mais um elemento descritivo. Com estes prados as portas oscilavam, é um tremor de terra quase que ocorre. O templo enchia-se de fumo, então exclamei. Aqui fazer um bom contraste entre aquilo que o profeta diz neste momento e aquilo que ele vai dizer no fim. Ai de mim que estou perdido! O profeta quase que treme diante daquela teofania, diante da majestade daquilo que ele ouve e vê. Portanto, ele diz a sua impureza e os seus olhos que viram o Rei do Universo. Portanto, aqui mais uma vez o declinar desta primeira frase: vi o Senhor. Depois um dos serafins vem com um carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz, tocou na boca e, portanto, disse-lhe a palavra do serafim, aqui não tão solene como aqui, é diferente. Aqui é um culto a Deus, eles estavam a cantar a Deus, aclamando como santo. Aqui é uma palavra dirigida ao profeta. Portanto, estes dois elementos são diferentes. Devem ser lidos de forma diferente. Depois esta voz do Senhor, que sempre com bastante majestade: quem enviarei? Quem irá por nós? E depois este plural, desde que fala de si num plural. Claro que os padres da Igreja viram aqui já uma alusão à Santíssima Trindade. Então eu respondi: ler esta última frase com firmeza. Se aqui estamos no medo, aqui estamos na firmeza. Eis-me aqui. Podeis enviar-me. Esta resposta firme, depois de ele passar pelo temor, depois de ser purificado, ele está disponível.
E uma das provas da humildade não é a pessoa que se cala, que não diz nada porque é humilde, não. A pessoa humilde é a pessoa que se disponibiliza, que está pronta, que chega à frente, que se chega à frente, depois do seu pecado perdoado, purificada do temor, chega-se à frente. Eis-me aqui, podeis enviar. Portanto, ler com firmeza, como quem mostra a sua disponibilidade. Uma coisa que nós devemos ter presente quando lemos textos antigos é que eles não tinham computador e não trabalhavam o texto infinitamente. Nós escrevemos um texto, depois tiramos uma palavra, acrescentamos uma frase, mudamos a pontuação, depois voltámos a escrever, etc. Os antigos, como não tinham esta faculdade de correção permanente e de apagar e de gravar e depois fazer uma outra versão, etc., os antigos escreviam diretamente. E raramente eles corrigiam, não havia muita correção a fazer, porque ditavam muitas, sobretudo cartas, não é? Sobretudo as cartas eram ditadas, a maior parte das vezes, a um escriba, que escrevia aquilo que eu via logo que eu via. Portanto, não havia edição de texto, é isso que eu quero que percebam. Portanto, como não havia edição do texto, nós vemos às vezes no próprio texto Paulo a corrigir aquilo que acabou de dizer. Paulo a dar uma nuance em relação a uma afirmação que acabara de ter feito, ter sido feita por ele. Se Paulo tivesse a escrever num computador, retomava o texto, corrigia, fazia diferente e o texto era diferente. Aqui não. E essa vivacidade deve transparecer na leitura. Neste excerto neste capítulo 15 da primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, nós temos aqui um elemento central muito importante que deve ser destacado, em que São Paulo retoma como que uma profissão de fé. Portanto, lê com solenidade esta primeira frase: transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. 2 pontos, como estão aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Cá está uma profissão de fé da igreja primitiva. Depois ele acrescenta algumas coisas, depois apareceu a mais de 500 irmãos, depois alguns ainda vivem, outros já morreram, depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e em último lugar apareceu também a mim, como o abortivo. Portanto, Paulo quer se pôr ao nível dos outros apóstolos. Porque na igreja de Corinto apareciam alguns que se reivindicavam apóstolos e desprezavam Paulo e a sua pregação. E Paulo continua: porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, mas ele reivindica esse título por ter perseguido a Igreja de Deus. Realmente, isto era a grande coisa que a reprimenda que faziam a Paulo era precisamente esta. Então ele perseguiu a Igreja e agora quer ser apóstolo. Mas é essa a reivindicação de Paulo. Mas, salientar bem, pela graça de Deus sou aquilo que sou. Isto é quase uma frase, um lema de vida, e deve ser bem destacado, lida muito pausadamente. E a graça que ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Isto sai do coração de Paulo. Deve ser lido assim quase como uma precipitação. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Mas ele depois pensa bem e diz: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, vem aqui que ele diz um primeiro elemento da frase de uma forma espontânea, vendo muitos apóstolos que se calhar não trabalhavam tanto como deveriam. Ele diz: tenho trabalhado mais que todos eles. E de facto tinha.
Mas ele depois pensa, isto não é muito humilde dizer isso. Mas não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditastes. Portanto, o elemento central, fazer bem, sublinhar bem esta maneira franca como Paulo fala, e depois se corrige, e depois retoma aquilo que disse, etc., neste seu reivindicar, no reivindicar da sua pregação como sendo uma pregação apostólica.